Somos diferentes e vivemos momentos diferentes. Aqui respondendo a alguns seguidores que, escutando os vídeos anteriores de termos cuidado e tal, eles me questionaram como viver as aventuras e os riscos que eles sentem viver autenticamente no coração deles. E é claro, é muito importante esclarecer que todos nós somos diferentes. E temos alguns de nós que têm mapas que são muito elétricos, que têm uma propensão para viver no risco, viver no perigo. E isto não é loucura, é uma questão natural de ter um mapa diferente. E, por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele tem todos os planetas em Áries, muitos planetas em Áries, aspectado com tenso com Urano e Plutão. E aí a pessoa, por exemplo, ele não conseguia que ninguém passasse ele. Quando ele estava na estrada e alguém passava ele ficava em uma loucura de entrar em uma competição e ganhar a pessoa, né? Até o ponto que ele tinha aquela placa que desde ele dirigindo ele conseguia mudar a placa porque já tinha levado infinitas multas e tal. Aí, quando ele entendeu o mapa dele, primeiro que tudo deu uma relaxada, porque ele achava que ele era louco, não? E depois já ele continuou esta prática dele de uma maneira mais moderada e se transformou em um grande empresário, totalmente competitivo, que chegou a ser quase que milionário, porque ele também, como se arrisca muito, também passava períodos sem dinheiro. Este é um dos casos. Já eu tenho alguns outros clientes, por exemplo, que gostam de brigar. E eles não conseguem não brigar. Eu tinha um cliente que ele tinha uma namorada dele, também com um mapa muito plutoniano, que ele saía na rua, ela ia na frente e o primeiro gaiato que entrasse em frescurinha com a mulher dele, ele era um pretexto para ele brigar. E adorava brigar. Aí eu falei, mesmo, por que você não entra em esse tipo de lutas aí, de repente até ganha dinheiro com isso, não? E tenho outros clientes, por exemplo, que tinham uma vida pacata, normal, cheio de comportamentos bons. E desde que Urano pegou o Sol e a Vênus, especialmente uma mulher, ela se assegurou por muito tempo. Eu acompanho ela já faz vários anos. Até que chegou um momento que ela falou, rolou umas tentações de namorar e sexo. E ela teve que se separar. Ela pediu um tempo para o marido dela, que graças a Deus é um anjo, totalmente compreensível. E está aí experimentando as suas experiências.
umas deram certo, outras não deram certo. E não tem por que se culpar disso, porque os aspectos do trânsito planetário às vezes nos levam a vivermos num risco. E você se vai falar isso está errado, não sei se está errado. Eu acho que não está errado. Eu acho que você tem que viver autenticamente. Não, por exemplo, agora eu estou acompanhando outra cliente que ela está vivendo um Plutão na casa 8, em quadratura com o Sol dela. E tem que saber, por exemplo, os aspectos de Plutão. Eles levam 2 anos te anunciando o que você vai viver. E depois 1 ano, quando tem o aspecto exato, vivendo ele na máxima intensidade. E aí ela entrou em uma vontade de paixão com um estrangeiro que ela não conhece, assim, nunca conheceu pessoalmente e tal, e saiu a viajar com esse cara, e na verdade era uma pegadinha, essa coisa de sequestro e uso das mulheres para prostituição e tal. Só que ela é uma ariana arretada e ela conseguiu fugir dessa situação e no processo da fuga, parece coisa de cinema, ela conheceu o grande amor da vida dela e neste momento ela vive feliz. Ela gostava sempre muito de dinheiro e aqui no Brasil ela não conseguia alcançar o nível de vida e a coisa como ela queria. E neste momento ela está casada com esse milionário, vivendo um amor dos sonhos dela, que é resultado dela ter enfrentado um perigo. Então, é importante, eu estou fazendo este esclarecimento porque tem algumas pessoas que têm mapas que levam ao risco. Por exemplo, Marte-Urano, o Marte-Plutão, um Marte quadrado Plutão, um Sol-Urano, entre outros aspectos que provocam a pessoa se arriscar. Assim como, por exemplo, determinado, agora eu estou acompanhando outro cliente meu que tem aspecto muito forte de Netuno, e ele vive da especulação financeira, vive de investimento na bolsa, e na verdade ele perdeu muito dinheiro, mas agora está quase milionário. Não quer dizer que vai perder tudo, mas o grande tesão da vida dele é viver nesse risco. Da mesma forma, acompanho outros jovens que vivem esses esportes radicais. Por exemplo, acompanho um jovem que tem, como é que se chama aquela coisa que sofre com rodinhas, e ele vive esse surf em estradas. E depois de muito perigo, de muita queda, de muita coisa, na atualidade ele conseguiu ser financiado e está em coisa que tem a ver com esse tipo de esporte nos Estados Unidos. Então, o que quero deixar claro que, por exemplo, eu em particular, por exemplo, não gosto de nenhum tipo de risco, acho isso bobagem para mim, mas pela natureza do meu mapa, eu tenho Marte
retrógrado em peixes. E então eu sou super moderado, Saturno muito forte. E por isso é que eu tenho essa atitude de moderação, de tolerância. Eu penso que em vidas passadas eu devo ter sido terrível. E nesta vida eu estou para viver paz, amor. Mas isso que eu vivo assim, que as pessoas que me seguem, na sua maioria, sejam da minha turma, em geral pessoas moderadas, tolerantes, que estão aqui no caminho da paz, não quer dizer que a pessoa que tem uma natureza diferente estejam erradas. Então me perdoem se alguns de vocês acharam que porque eu habitualmente sou um militante, podemos falar assim, da paz e da moderação, não estou querendo nunca dizer que um estilo de vida mais atrevido, mais arriscado, esteja errado. Isso, eu gostaria que ficasse isso bem claro. Assim como falar para alguns pais que são do meu tipo, que, por exemplo, têm filhos que são guerreiros, guerreiras. Não, eu fiz agora um mapa de uma mãe muito preocupada com um filho que tinha problema psicológico e tal. E o filho não tem problema psicológico nenhum. É que ele tem um mapa arretado, com Plutão no ascendente, Marte no meio do céu, aspectado fortemente já Plutão e Marte, além disso aspectado com Urano. Então são pessoas que vivem no risco, no atrevimento, e que se morrem, morreram. Também não tem essa preocupação com a morte. Tem pessoas que viver significa segurança, não? Especialmente a pessoa com aspectos harmônicos, não? Em geral, em todo o mapa, ou com aspectos muito fortes de Saturno, que gostam de viver na segurança, que gostam de viver na saúde e tal. Agora tem outras pessoas com mapas mais curto-circuitados, aspectados pelos planetas lentos, de maneira tensa, que para eles a vida só tem sentido no risco. E eles são, por exemplo, a maioria dos personagens que nós acompanhamos de cinema, de pessoas que são espiões, policiais, delinquentes, narcotraficantes. Não quer dizer que eles estão errados. Eles, a vida para eles só tem sentido nessa intensidade. Se você pega uma pessoa dessas e a reprime, ou que sei eu, encarcera, controla, eles preferem se matar até, né? Então, por isso, primeiro que tudo, importante você conhecer o seu mapa natal mesmo, o seu desenho humano. Tem tido muita pergunta também sobre o desenho humano. Eu vou fazer um vídeo. Na verdade, um vídeo solo não basta. Vou ter que fazer tipo um curso de iniciação, porque é muito conteúdo para ser explicado. Que você conhecendo o teu mapa e teu desenho, você vai entender como é que funciona o tipo de personalidade que você tem. Por exemplo, agora, casualmente, estou acompanhando outra jovem que está grávida e ela é refletora. E eu acompanhei, já falando que teve na outra semana
uma jovem que eu não consegui falar, e que ela fez o aborto. Agora eu, com esta pessoa que consegui falar, e que também estava com essa ideia do aborto, eu entendi que para um refletor é muito difícil conviver com outra pessoa. E mais uma pessoa que, em princípio, pode ter aspectos muito tensos com o mapa dela. E aí eu estou entendendo, acompanhando esse processo e vendo com compreensão o dilema dela decidir se tem esse filho ou não. Então, eu estou falando isso para que exista uma compreensão das pessoas que são diferentes, que vivem na intensidade da vida, e que o importante para elas é viver no fluxo, acompanhando a sua intuição. Não, por exemplo, eu estava vendo uma pessoa que eu estou acompanhando que tem o centro mental dela e o coronário aberto completamente, o centro emocional totalmente aberto e o centro instintivo fortemente definido, assim como o centro sacral. Então, a maneira destas pessoas se conduzirem na vida nunca é a lógica, a segurança, o afeto, que se é uma paixão ou não. Ela se movimenta pela intuição e pelo que o corpo fala para elas. Então, aparentemente, de um ponto de vista racional, é um absurdo. As opções que elas podem tomar, ou desde um ponto de vista afetivo. Mas a intuição está falando que é para ser feito isso, e o corpo está falando, e ela tem que seguir isso. O dilema é como a pessoa consegue transmitir para seus familiares uma tranquilidade em relação às decisões que ela toma. Porque já depois que você, por exemplo, imagina tu que você tem um filho que gosta desses repórteres radicais, essas coisas que ficam, por exemplo, essas motocicletas que dão volta no ar. Tem cada coisa aí que você, por exemplo, eu, falando aqui até com a minha filha Yarida, que não ficamos... Eu nem que me pague faço uma loucura dessa aí. Mas eu sou eu, que tenho um Marte retrógrado em peixes e tal. A minha filha, que é também do tipo moderado. Mas tem pessoas que fazem, que se lançam de aviões, que são paracaidistas. Eu acho que se eu tivesse um filho desse tipo aí, eu ia ficar nervoso também, né? Eu ia ficar muito perturbado, mas eu entendo, o estudo da astrologia te permite entender que essas pessoas não são loucas, que é o que é importante, que eu quero transmitir hoje para todos vocês. Assim como que se você é uma pessoa aparentemente moderada, normal, mas está vivendo um aspecto de trânsito de Plutão ou Urano, tua vida vai mudar. E você, nesse período que você está sendo ativado por Plutão ou Urano, você vai experimentar coisas que no teu passado você acharia absurdo. Né? Tenho várias pessoas que eu estou acompanhando nessa situação, a partir dos trânsitos fortíssimos que nós estamos vivendo, que a pessoa, em vez de, nestes momentos, viver na moderação, vive no risco. E não tem nada errado isso.
é uma totalmente coerente com a vida que elas estão tendo, não? Eu acho até que este tipo de pessoas, em estes momentos, mereceria uma compreensão da família. Eu sei que isso é difícil, você ter um filho, uma mãe, um pai, um irmão, que vai viver um momento de risco e você ficar emanando pensamento negativo, projetando teus medos na pessoa. Eu acho que se nós podemos colaborar, nos forçar em entender de que é um período e o que melhor podemos fazer é torcer para que aquilo que a pessoa vai fazer dê certo. E nunca estar projetando pensamentos negativos. Ah, que vai acontecer isso, que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque você não acredita na estrela da pessoa. E sabendo sempre que a coisa, por exemplo, você pode viajar para um país por um convite de um motivo e depois quando você chega num país esse, você vê que a vida te vai mostrar outras alternativas. Então, uno nunca sabe, não? O que eu acho que é importante é você conhecer o teu mapa astral, teu desenho humano e saber onde quais são os pontos que você pode te apoiar e que é o que te está levando a você viver como você está vivendo. Isso é muito importante. Tá? Eu estou acompanhando uma pessoa que essa pessoa que eu falei que está querendo viver uma abertura no amor dela e experimentar o sexo. Ela tem uma vida normal, casada, tantos anos, mas agora ela está vivendo aspecto forte de Marte, de Vênus e de casa 8 dela, que está querendo experimentar sexo. E ela está experimentando. E está sendo bom para ela. Agora, eu tenho certeza que logo depois que estes aspectos terminem, ainda que os aspectos de Urano podem levar mesmo de 1 ano, 2 anos, os aspectos de Plutão levam 5 anos, não? Você muda. Já estou cansado de ver isso. De que entra a pessoa em um transe, que quer liberdade, que quer tal, e depois que Urano e Plutão libertam ela volta ao normal. E assim, acho que ficou claro. Me comenta se você tem dúvidas, mas eu quero deixar muito claro que eu nunca estou defendendo que meu estilo de vida é o estilo de vida correto. O meu estilo de vida depende é resultado do meu mapa. Mas eu tenho que falar para você, por exemplo, que quando já em determinados momentos que eu tive trânsito forte de Plutão e Urano, eu vivi muita loucura. Vivi muito perigos até. E graças a Deus eu estou aqui. Se eu conto para você o perigo que eu vivi, nem eu mesmo acredito. Mas acontece sim. Então, se você tem dúvida, você estude o seu mapa astral melhor e os trânsitos que você vive e seu desenho humano. Mas saiba que essas mudanças em nossas vidas acontecem. Não? E não só acontecem, sino são já estudadas dentro dos processos psicológicos. Por exemplo, mulheres que correm com os lobos, tem um estudo muito interessante sobre períodos em que a mulher entra em uma fase que ela chama a prostituta sagrada,
E outra fase que você entra na mulher esqueleto. Então, a vida tem muitas fases que são acompanhadas pela dança dos planetas. E a moderação, a tolerância e a vivência, a vida na segurança é só uma alternativa. Todas as alternativas são coerentes com o destino de tua vida. Então não se sinta culpado, não se sinta que está louco, e segue teu corpo e segue tua intuição. Que uno nunca sabe, né, como é que nós vamos encontrar aquilo que realmente desejamos. Muita proteção, que teus guias e mestres te acompanhem em tuas movimentações arriscadas e que Deus ilumine também a tua família para que todo mundo torça e que você vai ter vitória em tuas aventuras. Carícia no coração, especialmente dos familiares. E vamos torcer, que vai dar tudo certo. Sempre torcer e respeitar as diferenças. Carinho no coração. Besitos.